Olá e sejam bem-vindos ao Linked Books. Este é o canal onde se lêem livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Eu sou a Cristina e hoje o tema deste vídeo é o livro Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo sobre Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, este mega clássico infantil, e porquê é que eu hoje vos trago este livrinho. Quando eu li o livro Pequenas Contrariedades da Existência de Grace Paley, encontrei lá uma referência a Alice no País das Maravilhas. Foi nesta frase: Tu és um pesseguinho sumarento, Alice no País das Maravilhas, vais ser uma mulher de estalo. E foi essa frase que me encaminhou para a leitura de Alice no País das Maravilhas. Eu já tinha lido este livro em criança, mas para mim foi quase como lê-lo pela primeira vez, porque eu já não me lembrava da história. Da leitura de criança só me lembrava que não tinha gostado de Alice no País das Maravilhas, apesar de toda a gente o aconselhar, de toda a gente o recomendar. Para mim foi uma história que não me marcou e que não gostei. Já em adulta, eu li Alice do Outro Lado do Espelho, que se pode dizer que é a continuação de Alice no País das Maravilhas, e gostei um pouco mais. Como foi então agora esta minha releitura de Alice no País das Maravilhas? De um modo geral, eu devo dizer que foi uma experiência bastante positiva. Continuo a não ser fã de Alice, continuo a não ser grande admiradora de Lewis Carroll. No entanto, esta releitura fez-me ver que Alice no País das Maravilhas é muito mais do que uma simples história infantil. Fez-me lembrar um pouco o que me aconteceu quando eu reli As Viagens de Gulliver de Jonathan Swift. Eu relembrava a história infantil, essa eu gostei mesmo muito, foi um dos grandes livros da minha infância. Ao reler As Viagens de Gulliver em adulta, eu consegui perceber todo um outro lado da história que em criança me tinha escapado. Em criança eu tinha lido uma história infantil maravilhosa e em adulta eu li uma sátira social bastante feroz, bastante dura à sociedade e a nós humanos em geral. O que para mim diferenciou as duas leituras é que a história infantil de Alice eu não gosto e das Viagens de Gulliver eu gosto muito, e a parte adulta, a parte da ironia, a parte da crítica social em As Viagens de Gulliver é mais direta, é mais óbvia e aqui está mais escondida. Apesar de eu não gostar muito desta história, não há dúvida nenhuma que Lewis Carroll criou aqui um mundo incrível, uns personagens maravilhosos, muito criativos e uma história que, apesar de ser muito absurda, de ser muito nonsense, nunca se sabe o que é que vai acontecer, parece que tudo acontece de uma forma muito aleatória, falta aquela moral também subjacente que costuma haver nos livros infantis, aquela parte, digamos, mais pedagógica. Aqui temos muita brincadeira, muitas aventuras, muitos personagens insólitos e interessantes. E é uma história muito onírica, como se de um sonho se tratasse e que realmente estimula muito a imaginação do leitor. E depois, para além desta leitura infantil, há aqui várias outras camadas neste texto. Existem, por exemplo, muitos trocadilhos com palavras, com o significado das palavras, e aqui eu vou fazer um à parte para dizer que esta não será a melhor edição para lerem. Eu, mais ou menos a meio do texto, comecei a achar que havia aqui coisas que me estavam a falhar por causa da tradução e por causa disso fui lendo esta edição em inglês que está em domínio público. Temos vários trocadilhos de palavras com o significado e a fonética, por exemplo, lesson de lição e lesson de diminuir, ou tale de história e tale de rabo, ou draw de desenhar e draw de puxar. Enfim, são muitos trocadilhos e numa edição em português eu pelo menos senti isto ao ler esta, não sei se existem edições melhores, mas realmente isso iria-me escapar tudo se não fosse ter tido este apoio da edição em inglês. O autor utiliza muito estes jogos de palavras e para além disso faz outros enigmas, adivinha, jogos de lógica e algumas referências
à época vitoriana algumas críticas. Por exemplo, existe uma parte aqui no livro em que há uma dança com lagostas e tartarugas, a quadrilha das lagostas e das tartarugas. O autor está aqui a brincar com as danças da época vitoriana, com a rigidez dessas danças e das suas regras. Outro exemplo é a Rainha de Copas andar sempre a querer cortar a cabeça a toda a gente. Também é uma ironia, uma sátira. É também aqui o autor a ironizar, uma vez que na época vitoriana havia muitas vezes uma desproporção entre o crime praticado e a punição, ou seja, a punição era exagerada em relação ao crime cometido. E podia ainda aqui continuar, uma vez que este livro é realmente riquíssimo, não é à toa que é um clássico intemporal. Temos, por um lado, um livro infantil belíssimo, eu não gostei, mas eu sou a exceção, não a regra. Ao mesmo tempo, temos aqui um livro cheio de camadas, muito interessante para quem se queira debruçar mais sobre a escrita de Lewis Carroll, sobre a época vitoriana. E então, por tudo isto, apesar de ser uma história que eu não gosto, não deixa de ser um livro muitíssimo interessante por diversos motivos. Vou então agora falar-vos sobre as referências literárias que encontrei neste texto e que ficam para leitura futura. Na página 26 diz assim: posição em que normalmente Shakespeare é representado. Temos então aqui uma referência a William Shakespeare, não especifica qual é o livro. Eu escolhi, para representar esta referência, escolhi o Hamlet, uma vez que já estava na minha lista de livros a serem relidos. Foi ainda há pouco tempo referido em A Gaivota de Chekhov. Depois há aqui uma referência a um poema. Ora recita: Está velho pai Guilherme, disse a lagarta. Depois Alice recita um poema que é uma brincadeira, é a gozar, a brincar com um poema existente. Este poema que Alice recita, que é o Ballad of Father William, é uma paródia a um poema existente de Robert Southey que se chama The Old Man's Comforts and How He Gained Them. Então fica aqui este poema para leitura futura. Depois, mais à frente, temos uma fala que diz assim: Um gato pode olhar para um rei. Já li isso num livro, mas não me lembro em qual, disse Alice. Um gato pode olhar para um rei é um provérbio inglês que significa que até a pessoa de estatuto social mais baixo tem os seus direitos. É um provérbio que foi documentado em escrita no século XVI e houve um autor que utilizou este provérbio numa das suas obras. Foi Robert Greene, nesta obra Never Too Late. Ficam então estes três livros para leitura futura: Hamlet de William Shakespeare, Never Too Late de Robert Greene e o poema de Robert Southey, The Old Man's Comforts and How He Gained Them. Espero que tenham gostado deste vídeo. Este livro ainda é capaz de vir a dar mais alguns vídeos, por exemplo, de curiosidades literárias, uma vez que há várias curiosidades que envolvem o autor Lewis Carroll. Também alguns sobre as rimas infantis que este livro contém. É realmente um livro riquíssimo este. Se já leram Alice no País das Maravilhas, digam-me em baixo o que é que vocês acharam, quais foram os vossos personagens ou partes do livro preferidas. Se ainda não leram, digam-me se têm vontade de o ler ou não. E até ao próximo vídeo. Boas leituras para todos!